Olá, mais um vídeo. E eu quero falar hoje a respeito do poder da palavra. A tua palavra, a nossa palavra, a palavra do ser humano, ela tem poder. Quando a gente fala coisas boas, a gente também vai viver de coisas boas. Quando a gente fala coisas ruins, a gente também vai viver daquilo. Existe um versículo na Bíblia, em Provérbios, no capítulo 18, versículo 20, depois o versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ali nesse versículo, a gente pode ver Deus falando, usando a pessoa que escreveu o Provérbios e falando que a vida e que a morte estão no poder da língua. Então, significa que a nossa língua, ela pode trazer vida, como ela pode também trazer morte. Então, a gente tem que estar vigiando o que a gente fala. A gente tem que estar prestando atenção nas coisas que a gente fala e como nós falamos. Às vezes, a gente passa por alguma doença, a gente passa por algum problema, por alguma dificuldade, e a gente fala dela, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, e a gente conta a história, depois a gente conta de novo, e a gente fica repetindo. A repetição, ela traz as coisas boas e as coisas ruins que nós estamos repetindo. Se repetimos que nós estamos doentes, muito doentes, acreditarmos naquilo que o médico falou e começarmos a dar valor, acreditarmos nas coisas ruins que estão acontecendo e começarmos a dar valor, porque a palavra, se ela é falada uma vez e esquece, depois você vai lá e retira o que você disse, pode ser que não aconteça. Mas quando você fala, e fala de novo, e fala outra vez, e conta para as pessoas, muitas das vezes, até quando a gente ora, a gente só ora coisas ruins. Então, o que virá para nós? Somente coisas ruins. Então, temos que falar coisas boas, repetir coisa boa, para falar, na hora de orar, falar as coisas boas. A lei da atração, ela ensina que a gente tem que falar e pensar, né? Aí já vai também a respeito do pensamento, mas hoje eu estou falando a respeito somente da palavra. Você tem que falar o que você quer. Você tem que pensar naquilo que você quer. Você não pode ficar falando o que você não quer. Porque se você falar repetidas vezes as coisas que você não quer, a palavra ela vai se cumprir. A vida e a morte estão no poder da tua palavra, no poder da língua. A vida e a morte se manifestam através do poder da língua. E tem um outro versículo na Bíblia que diz que Deus ele fala para os israelitas, para o povo dele. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida para vocês viver. E aonde está a vida? Aonde está a morte? No poder da palavra. Cada um do ser humano somos responsáveis. Foi leis que Deus criou, foi leis que Deus colocou, através, quando ele escreve na Bíblia as coisas, às vezes a gente pensa que as coisas que está escrito na Bíblia tem que ficar se repetindo e não sei o que. Não, está escrito na Bíblia, está escrito que eu posso controlar, a vida e a morte está ali no poder dessa palavra. Pronto, acabou. A vida e a morte estão no poder da língua. E nós temos que obedecermos essa lei, porque são as leis que Deus escreveu, foram as leis que Deus estabeleceu. E todas as coisas que estão escritas na Bíblia, elas se cumprem. Preste atenção. E Deus colocou todas as coisas na Bíblia, nós precisamos obedecer. E nós temos diante de nós a capacitação de sermos felizes, de sermos abençoados, de vivermos a bênção de Deus para nossas vidas. Mas nós escolhemos, às vezes nós escolhemos, como a palavra do Senhor, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, e nós escolhemos a morte. Então, que nós venhamos vigiar a nossa palavra, e não escolhermos a morte, mas escolhermos a vida para vivermos e sermos felizes e abençoados.